E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Eu sou o Luiz aqui do canal Veste da Depre e hoje eu vim conversar com vocês e contar uma historinha de como que foi meu primeiro estágio de todos, assim, não estágio da vida, porque eu fiz estágio durante o ensino médio, mas meu primeiro estágio na medicina veterinária. Logo que eu entrei na faculdade, inclusive eu já fiz vários outros vídeos sobre estágio, vou deixar aqui no card para vocês, mas logo que eu entrei na faculdade, foi sancionada, que eu entrei em 2009, a lei do estágio, que deu um bug assim no sistema de estágios, porque eles, a partir de antes de eu entrar na faculdade, na verdade antes de 2019, era permitido fazer estágio não remunerado. E a partir de 2009 foi obrigado agora as unidades cedentes, clínicas, hospitais, faculdades a pagar o estagiário. Então, fechou bastante portas e tal dos estágios para os alunos de graduação. E é por isso que hoje é difícil a gente conseguir estágio na faculdade. Mas um amigo, um primo meu, era muito amigo de um veterinário, dono de uma clínica veterinária lá em Curitiba. Eu fiz faculdade em Londrina, mas meus pais são de Curitiba. E como eu fiz muito estágio durante o ensino médio, eu queria fazer estágio durante a faculdade, como estava nesse processo de mudança e tal, não tinha estágio aqui na UEL para eu poder fazer. E aí eu, vou ter férias agora de julho, e eu queria muito fazer estágio em algum lugar, mas não consigo. Aí meu primo falou assim, vou ver com o Silvio, que era o amigo dele, se ele não deixa você ir lá e acompanhar ele fazer estágio lá na clínica dele. E aí ele entrou em contato com o veterinário, com o Dr. Silvio, e ele autorizou, pediu para eu ir lá conversar com ele. E assim, eu tenho certeza que o Dr. Silvio não lembra de mim e nem os outros veterinários que trabalhavam lá, mas ele convidou, ele chamou, não tenho como te pagar nada, porque não tem como te pagar, até mesmo porque eu era o estagiário do primeiro ano, mas você pode ficar à vontade para acompanhar toda a rotina aqui na nossa clínica. Você vai fazer seu horário, você pode chegar a hora que você quiser, pode ir embora a hora que você quiser, mas eu realmente estou abrindo aqui a clínica para que você acompanhe a nossa rotina e entenda um pouco o que é a medicina veterinária, né? E, enfim, calorão, primeiro ano, não sabia nada, malemar tinha um jaleco, não tinha esteto, termômetro, nada, tinha um jaleco, um bloquinho de anotação e uma caneta, era o que eu tinha. E eu pegava todos os dias, cara, 3 ônibus para chegar nesse estágio, porque meus pais, na verdade, moram em Pinhais, e essa clínica era a clínica Arca de Noé, lá em Curitiba, era do outro lado de Curitiba, então eu tinha que atravessar a minha cidade e atravessar Curitiba para chegar nessa clínica. E aí eu peguei um período só para fazer, mesmo porque eu não entendia ainda como que funcionava o esquema e tal. Se fosse hoje, do jeito que o Dr. Silvio me autorizou eu ficar o tempo que eu quisesse lá, eu ia dormir na clínica. E fica a dica pra vocês, se algum veterinário der essa oportunidade pra vocês, cara, aproveita, assim. Eu tinha mentalidade ainda do estágio que eu fiz no ensino médio, que eu ia lá e fazia 4 horas de estágio, entrava às 8, saía meio-dia, e era isso pra mim fazer estágio. Mas não, galera, não é isso. Estágio de graduação é diferente. Vocês estão ali para aprender, ainda mais quando algum profissional te abre a oportunidade para você ir lá e acompanhar a rotina dele. Cara, suga esse cara, fica atrás da cola dele o máximo que vocês puderem. Enfim, mas de qualquer forma, como ele deixou livre, eu escolhi fazer de manhã, se não me engano, o estágio. E aí eu entrava às 8, saía ele mais ou menos meio-dia. Mas mais uma vez, se fosse hoje, eu levaria marmita, comeria lá na cantina que tinha, na clínica, ficaria tarde e até faria plantão à noite lá com eles. Mas tudo bem, voltando aqui ao caso. Era calouro, né? Não sabia de nada, não entendia nada. E esse estágio na Clínica Arca de Noé, e, cara, eu lembro até hoje perfeitamente a primeira conversa que o Dr. Silvio teve comigo. Ele falou assim, teu primeiro dia de estágio, então, senta aqui pra eu conversar algumas coisas com você. E, cara, ele me deu, assim, algumas dicas que são tão importantes e que os veterinários acabam nem parando pra conversar com a gente, sabe? Ele falou assim pra mim, primeiro de tudo, sempre vir de jaleco. Lá eles não usavam branco, então não era necessário ir de branco, mas ele falou, a gente quer que você sempre esteja bem apessoado, passa o jaleco, vem com o jaleco passado, não vem com o jaleco amassado, não vem com tênis sujo, porque isso pega mal com os nossos clientes. Dica até aí básica, né, de qualquer lugar que você vai trabalhar. Segunda dica, ele falou assim, quando for atender um gato,
sempre feche todas as janelas e todas as portas. E isso é uma dica extremamente importante, cara, porque ninguém fala isso pra gente. Com o tempo, a gente vai aprendendo e pegando as manhas e a gente sabe que tem que fechar. Mas pra um calouro, e eu nunca tinha tido um gato, eu não sabia. E a probabilidade de eu ter feito alguma merda por causa disso poderia ser grande. Então ainda bem que ele falou isso pra mim logo no primeiro dia. Dica importantíssima. E lá atendia só pets, não atendia animais exóticos. Terceira dica que ele deu: jamais converse com o tutor sozinho ou responda alguma pergunta do tutor sozinho. E essa é uma dica fundamental, cara, que eu acho que todo veterinário tinha que conversar isso, explicar para os seus estagiários. Por quê? Na veterinária, às vezes pode existir 5 tipos de tratamento para uma mesma doença. E aí você tá sozinho com o tutor e ele pode perguntar: para a doença X, o que tem, como que trata? E aí você falar para ele: trata com o tratamento A. E aí tem tutor que às vezes eles nem fazem por mal, assim. Às vezes eles fazem porque eles querem te testar ou testar o veterinário, mas às vezes não fazem por mal e perguntam novamente pro veterinário. E aí o veterinário fala: o tratamento B. E aí fica um clima muito chato, galera. Então, essa foi uma dica importantíssima. E às vezes não é nem tratamentos diferentes, mas você explica de um jeito e o veterinário explica de outro jeito a mesma coisa, e o tutor acha que são jeitos diferentes, mas é a mesma coisa, e ainda assim ele fica confuso, e aí pega mal pro veterinário às vezes, sabe? Porque parece: poxa, mas teu estagiário veio aqui e me falou que é outra coisa. Você tá desatualizado? Como assim? O que tá acontecendo? Então, isso é uma coisa importantíssima, e eu sempre oriento meus estagiários nesse sentido. E é importante isso, porque às vezes, sempre que o tutor te perguntar alguma coisa e você não tá com o veterinário, fala assim: eu não tenho... Pode até falar isso: eu não tenho permissão para falar sobre isso, ou acho melhor o senhor perguntar direto pro médico veterinário, que ele é o responsável pelo caso, e ele pode explicar melhor pro senhor o que tá acontecendo, para não ter nenhum tipo de inconveniente, assim, sabe? E a última dica que ele me deu foi: pergunta, tudo que você tiver dúvida, pergunta, mas não pergunta na frente do tutor, porque existem algumas perguntas que são difíceis de ser respondidas, e o próprio veterinário pode se embananar para responder ela. Então, primeiro, não perguntar na frente do tutor, porque se o veterinário não souber responder ali na hora, vai ficar muito chato, vai parecer que o veterinário não entende do que ele... Enfim, ele pode até saber, mas não sabe explicar o negócio, sabe? Então vai ficar muito chato pro próprio veterinário. E segundo, ele pode não saber realmente e, enfim, não perguntam as coisas na frente do tutor. Atrás do tutor, ou quando o tutor não estiver presente, aí ele falou assim: você pode perguntar o que você quiser, até o que o veterinário comeu de almoço, mas na frente do tutor não pergunta nada, anota suas dúvidas e depois você faz a pergunta. E cara, essas foram dicas tão importantes que eu tive, que eu levo até hoje, eu converso com os meus estagiários sobre isso, sabe? E esse estágio foi tão legal. Eu fiquei um mês lá fazendo estágio com o Dr. Silvio e com os outros veterinários da clínica. A clínica tinha 4 veterinários e foi bem importante esse estágio para eu entender o que era a medicina veterinária, porque até então eu tinha a ideia de que veterinária era, sei lá, ter um consultório no bairro com um pet shop. E essa clínica, ela não era uma clínica gigante, mas ela já era uma clínica de médio a grande porte ali. Eles já tinham uma clientela bem fidelizada, assim, ela era bem grande, assim, sabe? E inclusive para tirar da minha cabeça da cabeça da minha família, especialmente, aquela questão de que veterinário é pobre. Os veterinários de lá não eram pobres, eles ganhavam muito bem, e especialmente o Silvio, que criou a clínica, né, que era o principal dono ali, e isso foi super legal para eu ter contato com essa outra veterinária, entender como que é o contato com os clientes, do veterinário com os outros clientes, e entender uma outra coisa que foi muito marcante. Tinha um veterinário lá que ele era o Dr. Claudinei. Ele foi pra mim um dos principais exemplos, e foi legal que eu ter esse exemplo
logo no início da graduação, de como tratar o cliente no sentido de ser simpático com o cliente, sabe? Ele era extremamente simpático e eu aprendi muito com a questão de atendimento com ele. E esse primeiro estágio, às vezes as pessoas ficam em dúvida, mas eu sou do primeiro ano, eu não vou entender nada. Ele não, às vezes não é nem para você entender as coisas da veterinária em si, que nem teve um cachorro lá que ele tava super mal, que eu lembro que ele foi pro primeiro atendimento. E aí eu perguntei pro doutor doutor, o que ele tem, né? O que o senhor acha que ele tem? Aí ele falou assim, é a doença do carrapato. E eu não sabia o que era a doença do carrapato, nunca tinha ouvido falar da doença do carrapato. Mas foi importantíssimo, não em relação a aprender as doenças ali em si, mas aprender como que é o ambiente de trabalho, como que deve ser o ambiente de trabalho de uma clínica veterinária, especialmente para calouro, como que se deve limpar uma clínica veterinária, como que se deve ser feita a segurança dos animais. Essa clínica, acho que inclusive foi uma das poucas clínicas que eu ouvi, ela era extremamente regrada com segurança, assim, tanto é que as portas dos internamentos eram todas duplas, era igual aquela porta de condomínio, assim, para você passar, você tinha que abrir uma, aí entrou, fechou, aí abre a outra, para evitar realmente que nenhum animal viesse a escapar. Eles tinham uma preocupação bastante grande em relação a isso. E realmente o primeiro estágio, seu primeiro, segundo estágio, primeiro, segundo ano, galera, às vezes não é para você, óbvio que você vai aprender, mas não é o foco assim, você aprender realmente as doenças, o que está acontecendo com os pacientes, mas sim aprender o ambiente ali, o convívio da medicina veterinária e esse tipo de lance, assim, sabe, de sacada, ver como que o veterinário se porta em relação ao cliente, entender como que funciona a rotina de um hospital, de uma clínica, de um consultório, de um laboratório, de uma fazenda, de um Ares. Então, entender como que é a rotina e aprender realmente como que é essa rotina, porque uma das nossas grandes deficiências na nossa formação como médicos veterinários é gestão de ambiente, inclusive, gestão hospitalar, gestão de áreas de fazenda, enfim, de qual estabelecimento que você queira ter depois de formado. E essas coisas são muito importantes, às vezes a gente acaba renegando ou tendo um pouco de preconceito. Então não tenham preconceito em relação a isso. Inclusive teve um outro episódio também, nessa mesma clínica, em que esse veterinário, o Claudinei, ele abriu um saco assim na minha frente, ele me fala o que é isso. Eu abri esse saco, tinha um tubo, era um tubo de órgão ali, né? Um tubo cheio, comprido, cheio de um líquido dentro. E fechado com pinça, assim. Eu falei, eu não sei o que é, eu tinha tido osteologia na anatomia ainda, nem tinha tido a parte dos órgãos. Eu falei, acho que é o intestino. Dele, não, isso é uma piometra, é uma infecção de útero, esse é o útero de uma cadela, que está cheio de pus. Aí ele furou assim, me mostrou o pus escorrendo. Aí ele até falou, mas não se preocupa com isso, que você tá no comecinho da faculdade ainda, então você não vai saber o que é isso, mas aprende essas outras coisas. E essa clínica foi super legal, porque, cara, o tratamento que eles tinham, assim, com os clientes era muito massa, assim. Eu lembro também de um outro episódio com esse Dr. Claudinei, em que chegou um tutor que ele não tinha condições de bancar o tratamento. Também era erliquiose, o tratamento do cachorro dele. E ele foi lá, levou nessa clínica, que era uma clínica razoavelmente padrão alto, e ele falou assim pro veterinário, então, doutor, eu sei o que é, mas olha, não tem condições de fazer o tratamento, assim. O senhor tem como fazer alguma coisa e tal? Aí ele falou assim, você trabalha com o quê? Aí o cara falou assim, eu sou eletricista. Aí a gente tá precisando fazer um serviço aqui de eletricista na clínica. Se você quiser, a gente faz o tratamento do seu cachorro e você troca em serviços aqui pra clínica, você topa? O cara ficou mó feliz, nossa, mas é lógico que eu topo, com certeza. E, o cara fisgou o tutor ali, cara, foi bom pros dois e pro cachorro ainda. Foi excelente. Então, foi realmente um estágio que me marcou muito. Eu sou muito grato aos veterinários de lá por todos esses ensinamentos que eles me deram. E eu levo pra minha vida até hoje. Enfim, um abraço pro Dr. Silvio, um dia pro Dr. Claudinei, se eles virem esse vídeo. Beleza, galera? Acho que é isso. Por enquanto é só. E deixem aí nos comentários o que vocês já aprenderam em relação ao estágio de vocês. Não só da parte técnica, mas dessa parte de convivência também, pra gente trocar uma ideia. Não se esqueçam de dar aquele like, curtir,
dar o like e curtir é a mesma coisa, né? Mas comentar aí e ativar o sininho, beleza, galera? É isso.